A nossa expectativa é que a gente possa colocar todos os assuntos de uma forma muito clara e transparente. Tem resposta para tudo que foi colocado aqui. Eu estou muito tranquilo em participar dessa reunião com vocês. Eu acompanho esse trabalho, essa movimentação dos artistas locais, não só em Friburgo, né, da onde eu vim, mas em Cabo Frio, em Campos, em Rio das Ostras e tal. Porque antes de chegar na prefeitura, a minha movimentação sempre foi trabalhando com esses segmentos. E eu queria parabenizar vocês de Teresópolis, aqui nós de Teresópolis, porque em uma cidade, as que eu conheço, eu acredito que vocês também convivam em reuniões estaduais, em reuniões nacionais, essa mobilização, essa organização. E eu parabenizo, porque é nessa linha que a gente consegue avançar. E essa reunião, ela está vindo num momento muito interessante. Por quê? Porque a gente está se organizando para os 2 últimos anos do governo. Eu não sou a favor de pagar um cachê, eu não me lembro de todos os cachês, mas um cachê de um Leonardo, sei lá, 80, 90 mil reais. E aí a gente precisa, governo e fórum e sociedade, a gente precisa tentar ampliar esse debate, porque a gente precisa mudar um pouco a cultura. A gente não precisa se satisfazer, a gente ouve música de qualidade pagando um preço justo, do que a gente ficar refém, ter que trazer. Se você faz um grande evento e não traz um nome, aí quando as pessoas pegam a programação, né, aí eu preciso que vocês entendam isso. Peraí, cadê o dinheiro? A gente paga o IPTU, a gente paga isso, agora é na hora de fazer um show. O prefeito anterior trazia Ivete Sangalo, não sei quem já esteve aqui, e a gente não consegue trazer. Então a gente precisa mostrar que é melhor você ter uma frequência maior de shows, né? Porque às vezes você faz um show grande, a FEPORT acontece em setembro, depois só em setembro do outro ano. Então é melhor você ter uma frequência maior de pequenos eventos de médio porte, do que você gastar 500 mil reais e fazer um evento de grande porte. Essa questão da FEPORT, quando a gente senta para trabalhar o evento, eu perguntei, por que na grade não tem artistas locais? Aí a primeira coisa que a produtora fala, olha, todos eles não aceitam colocar o rider, não é isso? Na composição de palco, na hora de você fazer a virada do palco, eles não gostam de artistas locais. E não é só em Teresópolis não, isso aí é uma regra. Bom, aí eu perguntei por que a gente não pega um palco menor, porque quem deve ter ido lá viu que a gente não tinha nada antes do show. O show começava às 11 horas, e até lá era só música eletrônica, lá o DJ lá soltando música lá. Por que a gente não faz um palco menor? Aí alguém me deu uma informação, não estou justificando nada, estou passando o que eu ouvi, tá? Que um governo anterior botou um palco lá, pequeno, e os artistas locais se sentiram desprestigiados porque não tocavam no palco principal. Eu prefiro pagar, é melhor que a gente tenha artistas locais contemplados. Então a gente precisa contemplar os artistas locais. Então a questão da FEPORT 2009 e 2010 foi feita com essa lógica. A gente pode reverter isso, tá? Isso não tem problema nenhum de a gente reverter isso, tá? Não só a FEPORT, a gente pode reverter isso. Eu não posso fazer nada pela FEPORT que já passou, mas a gente pode fazer pelas 2 FEPORT que ainda estaremos no governo. Não tem como fazer a FEPORT sem trazer algum nome, eu preciso que vocês entendam isso. Se eu tiver errado, vocês tentem me demover dessa ideia. Eu não consigo ver um evento daquele porte se você não traga um show maior. Agora, quando a gente sentar para discutir isso, podemos nomear uma comissão do fórum e vamos discutir quem é que está na mídia hoje. Hoje a gente pode trazer uma pessoa com um valor mais baixo e aqui a gente administrar esse tipo de situação. Eu me comprometo com vocês. Com antecedência, a gente senta, discute e vê como é que a gente organiza, inclusive, a participação dos músicos, porque não dá para colocar todos os músicos num evento só. E aí eu entendo que tem que ter um remanejamento de vocês. Falaram de orçamento da FEPORT. Não tem nada obscuro, não. O orçamento é tudo publicado, a gente retira, sai lá o que a gente gasta de palco. Eu acho um absurdo, não foi 500 mil, foi muito mais de 500 mil que gastou lá. Tá? Quem falou em 500 mil aqui, eu acho um absurdo o que a gente gasta na FEPORT e o que a gente gasta no carnaval. Mas aí é o seguinte, como é que você muda isso? Como é que você deixa de fazer isso?
A gente até cogitou aqui, aí até falaram, pô, você nem fala disso, você não é daqui, você veio de fora, você está falando besteira. Foi um dia que eu falei numa reunião lá, falei, gente, e se a gente não fizer a FEPORT e a gente faz um circuito de música na cidade, espalha nos pontos da cidade, vai gastar esse dinheiro e esse restante desse dinheiro, a gente reforma a praça, cria um espaço maior. Falando dos atrasos, o que acontece? Algumas situações foram feitas através de convênio. Algumas situações, eu não posso levantar isso. E só para vocês terem uma ideia, o grupo Fala Mansa não recebeu o cachê até hoje. Quer dizer, ele recebeu da produtora, a produtora teve que pagar, mas a produtora não recebeu a Fala Mansa. Por quê? Porque foi um recurso do Ministério do Turismo, que foi feito, vocês sabem, o período do Forrosópolis, foi junho, né? E foi dentro do período eleitoral. Tá? São R$164 mil que estão parados lá, não pagou palco, não pagou luz, não pagou som. Isso é uma situação atípica que acontece de 4 em 4 anos quando se tem um calendário eleitoral a nível nacional. Se você consegue liberar o recurso antes de 2 de junho, que é o período, né? É a mesma coisa com obra. Tem algumas obras paradas que agora essa semana vão avançar, porque a gente não conseguiu o repasse do recurso, porque por lei não pode repassar recurso federal, o Cláudio sabe disso, em período eleitoral. Então, sobre isso, o que a gente pode assim, efetivamente resolver essa questão? Na concepção da planilha que a gente tem, aí é uma coisa de organização interna, que eu e o Michel, a gente se compromete a fazer isso. Alguns itens que compõem uma planilha de evento fica para convênio e alguns itens fica para recurso do município. O que a gente tem que fazer, Michel, é pegar o item shows musicais com artistas locais e jogar para, em vez de pagar banheiro químico, a gente passa isso tudo para o convênio, tá, daqui para frente, e toda essa questão do recurso que a gente paga ao artista local, a gente passa para 00. Porque na 00, eu aperto o Mauro lá, coitado, Mauro, tem que pagar o pessoal. Vamos dar um jeito aqui, segura um pouquinho esse fornecedor para a semana que vem, então tem que pagar 30 mil, 40 mil. Não é tanto dinheiro assim em relação aos compromissos que a gente tem aqui de milhões de reais. Então, o que eu me comprometo também com vocês? Por isso que é bom a gente conversar, a gente se entender, porque aí a gente norteia o nosso dia a dia aqui dentro. Que é cheio, a gente, infelizmente, né, se fosse só show, eu ficava feliz da vida de tocar a vida aqui se fosse só com show, mas não é muita coisa. Então, a gente pode pegar, a partir de agora, dentro da composição, tá, Michel, de planilha, vou falar isso com a Ilna que faz isso, e pega o que ficar determinado para pagamento de cachê, a gente joga na 00. E o que ficar de fornecedor de som, segurança, luz, iluminação cênica e por aí vai, estrutura, palco, a gente joga para convênio. Que aí, meu amigo, o cara tem uma estrutura empresarial para segurar, se for o caso, né,